Última semana da vacinação contra a gripe, mas a cobertura vacinal ainda está baixa. Por isso, o alerta. Está na carteira de vacinação. Rafael, de 3 anos, já recebeu a dose contra a gripe. Foi um alívio para a Luciana, depois que 2 crianças na escola do filho tiveram H1N1. A gente já tinha vacinado e a gente ficou bem tranquilo com isso. A primeira fase da vacinação contra a gripe em São Paulo vai até o dia 1º de junho. Só que até agora, menos da metade das crianças com mais de 6 meses e menores de 5 anos foram imunizadas. A meta da Secretaria Estadual da Saúde era vacinar 10.700.000 crianças, mas não chegou nem perto disso. Neste posto de saúde, na zona sul de São Paulo, as vacinas estão disponíveis, mas falta público. O pequeno José foi um dos poucos que apareceram para tomar a dose. O que você trouxe seu filho para vacinar? A vacina é, pelo que estão falando os órgãos públicos, né? Proteção. H1N1, influenza, etc e tal. Muitos pais optam por não vacinar os filhos com medo da reação da vacina. A vacina contra o vírus influenza não é a vacina do vírus inteiro influenza. Ela é constituída apenas de fragmentos do vírus influenza, que terá a capacidade, sim, de proteger as pessoas vacinadas e principalmente proteger contra complicações, como pneumonia e internação hospitalar. Mas deixar de imunizar pode ser pior, porque a criança fica exposta ao vírus influenza. Fora que os pais que decidirem não vacinar os pequenos podem ser responsabilizados, como diz o Estatuto da Criança e do Adolescente. Especialmente no caso das vacinas, que não protege só a criança, mas protege o grupo de crianças. Porque aqui é um problema de saúde pública, não é só um problema que pode afetar uma pessoa, pode afetar um grande grupo de pessoas. Aqui em Marília, é claro, é só procurar a unidade de saúde mais próxima. Terceiro caso de suicídio em Marília só deste mês. Foi sepultado o corpo do jovem Maicon Luiz Rodrigues Marinho, de apenas 22 anos de idade. Ele foi encontrado enforcado no Jardim Virgínia. A gente tem alertado aqui, Marília é hoje a cidade do interior paulista com maior incidência de casos de suicídios. E tudo tem ligação com a depressão. A depressão é uma doença grave que pode atingir qualquer um de nós, mas quando ela for detectada, é preciso buscar ajuda profissional e toda a família tem que se envolver. É o que comenta a psicóloga marilense Ana Gláucia Lima. Exatamente. O ano passado nós fizemos várias palestras em Marília e também na região sobre suicídios, combatendo o suicídio, explicando sobre o que é o suicídio, o processo do suicídio. E Marília, dentro de uma grade estatística mesmo, né, nós estamos em primeiro lugar no estado de São Paulo com o índice de suicídio. Isso é realmente extremamente muito importante. Nós precisamos falar sobre isso, porque ainda existem pessoas que pensam que se falarmos sobre suicídio, nós estaremos instigando o suicídio nas pessoas, e não. Nós precisamos tratar o suicídio como uma doença, como qualquer outro tipo de doença. Nós falamos sobre câncer, nós falamos sobre qualquer outro tipo de doença, para que nós possamos olhar para essas doenças, entender essas doenças e enfrentar. E o suicídio, ele também provém de uma doença ou de uma psicopatologia. Ele provém de uma situação mal elaborada, mal resolvida. Nós precisamos falar sobre isso para que possamos identificar e combater ideações, que 90% das pessoas têm as ideações suicidas e 10% cometem o suicídio. Então, se a gente conseguir combater as ideações, a gente consegue combater esse processo também do suicídio e diminuir a taxa, não só em Marília, que está no mundo. A informação, mais uma vez, está dada. A arrecadação tem melhor abril em 4 anos com o aumento do petróleo. O governo arrecadou só em abril, o governo federal, 130 bi. Travestis e transexuais já podem solicitar o uso do nome social no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio.
Mega Sena acumula de novo e o prêmio deve chegar a 30 milhões no próximo sorteio. O governo deve prorrogar novamente prazo de adesão ao Refis Rural. Você tem veículo placa final 2, atenção, termina neste dia 30 prazo para você quitar o licenciamento. São destaques do momento. E uma notícia também importante para Marília, o SESC é o Serviço Social do Comércio, anuncia e apresenta nesta terça-feira o projeto arquitetônico para a unidade de Marília. Você vê aí o projeto, a Faculdade de Arquitetura da Unimar, a Universidade de Marília, tendo importante participação. A unidade do SESC em Marília contará com estrutura completa, voltada para o entretenimento cultural, lazer, educação, saúde e também para a prática esportiva. A sede terá um teatro, clínica odontológica, conjunto aquático com piscina semiolímpica, recreativa e infantil, ginásio, minicampo, quadra de areia, área de convivência e também exposições. Haverá também um espaço de tecnologia e artes, biblioteca, turismo social, ginástica multifuncional e ainda lanchonete e outras atividades. Um orçamento previsto de 60 milhões de reais. O SESC vai investir em Marília 60 milhões de reais neste projeto. A sede estará localizada entre as ruas Pedro Cerei e Antônio Galina, no Portal do Sol, uma área total de 57 mil metros quadrados. A área construída será de 21 mil metros quadrados e serão utilizados para a construção também toda a tecnologia do momento. O restante fará parte da área de preservação ambiental, que ficará sob responsabilidade social. Tá aí, então, belíssimo projeto. A apresentação oficial será desta terça-feira, pelo SESC, o Serviço Social do Comércio. O SESC, que foi criado em 1946, chegando, portanto, a Marília com esse belíssimo projeto. Realmente, a cidade e a região irão ficar encantadas com este projeto realmente belíssimo. Vamos aguardar agora, esse vai ser o projeto a ser apresentado desta terça-feira, o início da construção e em breve, é claro, teremos a inauguração. Grande conquista do SESC para a Marília. A Marília, portanto, com essa grande conquista junto ao SESC, a implantação dessa unidade. Bem, a tecnologia, a internet, fazendo cada vez mais parte do nosso dia a dia. Aliás, essa falta de combustível ameaçando também a internet e a telefonia celular. É que as empresas também estão sem combustível para manutenção. E isso pode afetar também a internet e a telefonia celular pelo Brasil. Vamos torcer para que isso não aconteça. Agora, um grande avanço vem por aí com relação à internet. Confira. Muita gente não vive mais sem eles. Google, WhatsApp, Facebook e Instagram. Mas para acessar todos esses sites e aplicativos, o usuário precisa concordar com um termo de adesão, que é uma espécie de contrato entre a empresa e a pessoa. O professor Alessandro lê esses termos de autorização, mas só às vezes. A dinâmica e a velocidade do dia a dia não dá para a gente ficar com esse rigor em todas as operações. Esses termos de adesão, além de tratar de questões jurídicas e regras de convivência nas redes, também autorizam o uso de dados do usuário. Informações que valem ouro para o mercado. Isso faz com que a publicidade pode ser direcionada, né? Razão pela qual, quando você pesquisa, por exemplo, um tênis na internet, esse tênis te persegue por muitos dias e muitos meses. Pela importância pessoal e financeira dessas informações, muitos países já têm uma legislação específica que protege o usuário e coloca um limite para as empresas na coleta e no uso desses dados.
Aqui na América Latina, só o Brasil ainda não tem. Ontem, o Senado aprovou a tramitação em caráter de urgência de um projeto de lei sobre o assunto. O texto é de 2013 e estava parado. Para os especialistas no assunto, a entrada em vigor nesta sexta-feira da Lei de Proteção de Dados, que abrange toda a Europa, pressionou os nossos parlamentares. Se uma empresa brasileira, tá certo, for fazer a importação de certos dados de cidadãos europeus, a própria União Europeia exige que esse país que importou essas informações tenha uma legislação adequada de proteção de dados. Aqui no Brasil, o projeto de lei sobre a proteção de dados prevê que a União vai ter que criar um órgão de alcance nacional para fiscalizar o uso de dados e punir os excessos. Os benefícios são inúmeros. Basicamente, é na transparência e na clareza em que essas informações são passadas para o consumidor. Aí, importante medida. Destaques do momento do movimento dos caminhoneiros. Representantes de caminhoneiros divergem sobre o fim do movimento que entra na segunda semana. Pessoas que querem derrubar o governo impedem o fim da greve, diz líder dos caminhoneiros da Associação dos Caminhoneiros Autônomos. Neste momento, 600 pontos de bloqueios nas rodovias por todo o território nacional. O presidente Temer garante que o movimento termina nesta terça-feira. Será mesmo? Vamos aguardar. Inclusive, vem aí feriadão de Corpus Christi. Será que vamos ter um movimento grande das rodovias com relação à questão do abastecimento? Os petroleiros também estão ameaçando greve por 3 dias a partir da próxima quarta-feira. O momento realmente é tumultuado no país porque o presidente Temer não está conseguindo se impor. Atenção, pecuaristas, última semana para a vacinação do rebanho contra a febre aftosa. E agora o Brasil está livre da febre aftosa com vacinação. Os trabalhos começam cedo na propriedade do seu Cardoso, na região de Sobradinho, a cerca de 40 quilômetros do centro de Brasília. Nesta época, a plantação de milho é triturada para a produção de silagem. Essa plantação de milho é voltada para a silagem e para a alimentação dos animais, porque quem mexe com as vacas de leite, se não tem uma alimentação saudável, não tem condição de produzir nesse período que entramos agora no período crítico da seca. O agricultor tem cerca de 60 cabeças de gado que produzem uma média de 300 litros de leite por dia. E se tem uma coisa que o seu Cardoso não abre mão, é de vacinar o rebanho contra a febre aftosa. A imunização é feita 2 vezes por ano e ajuda a preservar a saúde dos animais. Se todos nós preocupassemos com a importância dessa vacina, nós não deixaríamos de fazer em situação nenhuma, porque é muito importante até para o país e no geral. O comprometimento dos criadores em vacinar o rebanho, como faz o seu Cardoso, garantiu ao Brasil a certificação internacional de zona livre de febre aftosa com vacinação. O documento concedido pela Organização Mundial de Saúde Animal foi entregue ao ministro da Agricultura, Blairo Maggi, em Paris. A partir desse reconhecimento, o Brasil tem um novo status no mercado mundial e poderá acessar alguns mercados que hoje ainda estão fechados. O próximo passo agora é a certificação internacional de zona livre de febre aftosa sem vacinação. Para isso, o país vai suspender a imunização de forma gradual. A partir do ano que vem, os estados do Acre e Rondônia e alguns municípios do Amazonas e Mato Grosso vão suspender a vacina. E até 2021, a medida será estendida para todo o Brasil. Hoje, apenas o estado de Santa Catarina é considerado área livre de febre aftosa sem vacinação. Esse reconhecimento para todo o Brasil só pode ser feito depois de 2 anos que a vacinação for suspensa, o que deve ocorrer só em maio de 2023.
O Brasil possui hoje o maior rebanho comercial do mundo, somando quase 219 milhões de cabeças de bovinos e búfalos. É também o maior exportador de carne, com vendas para mais de 140 países, e tem potencial para crescer mais. Mas para que o país consiga a próxima certificação, é preciso que o criador continue a cumprir com sua obrigação de vacinar o gado. Independente da declaração do Brasil livre de febre aftosa com vacinação, ainda temos alguns anos até a retirada oficial de tudo. Então, o produtor também não pode se esquecer da importância e também a gente não pode relaxar. Em Marília, a cobertura vacinal contra a aftosa tem chegado a 100%. É uma conscientização que não é despesa, é investimento. Destaques finais do movimento dos caminhoneiros. Polícia Federal deve começar a prender líderes do movimento que resistirem ao final da greve. Em São Paulo, ônibus circularão com 60% da frota desta terça-feira e o rodízio permanece suspenso. Aqui em Marília, perigo com relação ao transporte coletivo e até a coleta de lixo. Vamos aguardar esta terça-feira. Obrigado e até a próxima. Quatro Notícias. Oferecimento Unimar, Universidade de Marília, Menin Engenharia e goleada de prêmios Taust. Cadastre-se no site e participe. Taust faz toda a diferença.